Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero deixar através desse vídeo uma reflexão, um devocional com o tema Aprendendo com os Bereanos. E a passagem que eu quero deixar se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: E estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, ou seja, os bereanos, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Amém? Então aqui o texto está nos dizendo que os bereanos, a qual Paulo e Silas, depois de terem saído de Tessalônica, foram para aquele povo, foram para aquela cidade pregar o evangelho. Então, esse povo, ao ouvir as palavras de Paulo e Silas, ao ouvir a pregação de Paulo e Silas, a Bíblia vai nos dizer que antes de eles crerem, antes de eles acreditarem, a Bíblia vai nos dizer que eles examinavam cada dia, diariamente, continuamente nas Escrituras, para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam dizendo se era verdade ou não. Então, algo que eu aprendo aqui através dessa passagem, através desse texto, é que eles colocaram Paulo e Silas à prova através do exame das Escrituras para ver se eles de fato eram homens de Deus ou não, se de fato a pregação deles, a mensagem deles provinha de Deus ou não. E o que eles usaram para fazer esse teste, para medir o apóstolo Paulo e Silas, o que eles usaram foram as Escrituras, foram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar como reflexão é: ao ouvirmos uma pregação, ao ouvirmos um pregador, nós não temos que crer logo de cara, mas nós temos que colocar à prova, nós temos que julgar a profecia como diz a Bíblia, para ver se realmente se encontra na passagem ou não. Porque muitas pessoas, meus irmãos, como eu vejo aí afora, têm sido enganadas, estão sendo enganadas, muitas igrejas estão sendo enganadas porque elas não leem a Bíblia, elas não têm esse exercício constante na vida delas de examinar as Escrituras. Então é por isso que entre elas, no meio delas, se propagam muitas heresias. É por isso que no meio delas os falsos profetas fazem tanto sucesso. Por quê? Porque essas pessoas elas se tornam presas fáceis a Satanás. Elas se tornam presas fáceis aos falsos profetas. E por isso que os falsos profetas enganam elas, porque elas não fazem o exercício diário constante do exame das Escrituras. Então essa é a